Se coloque em pé e cante conosco. Espírito Santo, vem me encher. 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 Vamos louvar o Senhor. Vamos pedir para que, assim como no dia de Pentecostes, o Espírito Santo venha encher essa igreja nessa noite. Amém? Amém? Quantas vezes é tão difícil olhar pra frente e prosseguir. Lágrimas de um coração que insiste em olhar pra trás. Vou acreditar que há futuro e que o melhor está por vir. Acredite nisso. O passado acabou. Esqueça o passado. É tempo de voar. Vem, Senhor, me ajudar. Vem transformar meu coração. Espírito Santo, vem me encher. Tua liberdade me faz voar. Sempre tem mais aquele que quer. Vou olhar pra frente e me alegrar. Espírito Santo, vem me encher. Tua liberdade me faz voar. Sempre tem mais aquele que quer. Vou olhar pra frente e me alegrar. Quantas vezes é tão difícil olhar pra frente e prosseguir. Lágrimas no coração que insiste em olhar pra Mas eu vou acreditar. Eu sei que há um futuro maravilhoso para mim. e que o Pra você. melhor está por Em nome de vir. Jesus, acredite nisso. O passado acabou. É tempo de voar. Vem, Senhor, me ajudar. Vem transformar meu coração. Espírito
atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aplauda o nome do Estou aqui, respondi teu chamado pra servir. Usa-me, eu sou teu pra fazer o teu querer. Pare de se esconder ao chamado do Senhor e volte para Ele. Muito tempo me escondi, tentei correr e fugir, mas agora eu sou teu pra fazer o teu querer. Levante suas mãos e declare isso. Eu quero, Senhor. Eu quero ser um servo teu, cheio do teu poder. Usa-me, Senhor, em teu louvor, como um vaso. Eu quero que você cante isso bem alto. Declare isso ao Senhor. Cheio do teu. Louvor, como um vaso. Eu quero ser um servo teu.
Vamos abrir as nossas Bíblias, por gentileza, no livro de Provérbios, capítulo 27, livro da sabedoria. Provérbios, capítulo de número 27. E nós vamos ler o verso de número 7. Provérbios 27, 7. O texto sagrado de Provérbios 27, 7 diz assim: a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Vamos repetir esse texto? Tem uma versão ali no painel, mas hoje estou preferindo essa aqui da minha Bíblia, que diz assim: a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Eu vou pedir para a irmã que está lá no painel, no computador, colocar como tema para mim assim: a alma farta pisa o favo de mel. E eu quero tratar com esse tema hoje, uma palavra que está no meu coração nesses dias. Estava conversando com a avó Cecília no carro, agora vindo para cá. Eu fiquei sem pregar esses dias, pelo menos no culto de domingo. E foi um tempo em que eu ruminei muito essa palavra, já há algumas semanas. Irmãos, esse texto aqui, a alma farta pisa o favo de mel, ela está falando de gente que está comendo o melhor, né, pastor Geraldo? E não está valorizando. Então eu peço que Deus nos abençoe nessa palavra, nessa noite, e que a gente comece aqui refletindo sobre quanta coisa boa tem acontecido conosco e se nós estamos valorizando esses acontecimentos. Quanta coisa boa Deus tem feito no nosso meio. Se de repente nós não estamos vivendo essa realidade de ter a alma farta e pisar o favo de mel. Nesses dias aí, nós ainda estamos vivendo o preço do feijão, né, alto. E esses dias, Denis, eu vi um negócio interessante. Alguém estava comendo arroz e salada assim e colocou o tablet com a foto do feijão do lado. Aí ele via a foto do feijão no tablet e comia arroz. Lógico, é um exagero, né? Não chega tanto. Mas o feijão está tão caro que aí fazem brincadeiras de um grupo de policiais acompanhando a entrega de feijão no mercado, né? Não acompanham mais dinheiro no carro forte, mais feijão. Isso aí a gente chama de oferta e procura, não é isso? Então, quando temos problema com a colheita, com a safra, o feijão fica caro, e aí, para comer feijão, hoje você vai por aí, você está comendo num restaurante, se vem feijão, você fala: olha, eu vou pagar com gosto. Embora não é o meu caso, eu não tenho essa dificuldade, mas a maioria dos meus filhos, a família aí, eles têm. O negócio deles é feijão. Eu não, se tiver feijão, tá bom, não tiver. O que não pode faltar é arroz. Mas, nesse caso, você, quando o feijão estava lá, preço bom, entre aspas, joga esse feijão fora. Eu já disse isso aqui, numa mensagem administrativa que eu trouxe, dizendo que uma das coisas boas que inventaram é o tal do self-service, né? Porque quem vai no self-service vai por causa do valor, não é isso? Por quê? Porque você vai comer aquilo que você pesar. Então você não põe a mais. Você vai numa churrascaria, você joga carne fora, joga feijão fora, né? E joga tanta coisa fora. A alma farta pisa favo de mel. Pega aquilo que é bom e desvaloriza. Irmãos, nós, às vezes, não paramos para pensar no valor, por exemplo, da nossa vida na igreja. Quantas vezes você vê pessoas, em alguns casos, que não valorizam um culto como esse, por exemplo. Eu queria passar um primeiro vídeo, o Marquinhos está lá, vai me ajudar. E a gente vai dar uma olhada num culto muito lindo, de muita adoração, muita graça de Deus.
mas num lugar muito difícil. E nós às vezes não paramos para pensar na bênção de estar tão bem acomodados, em poltronas confortáveis, termos aqui uma igreja muito bonita. Se tivesse calor, o ar-condicionado estaria ligado. Nós temos som, colocamos o melhor som, pagamos em tantas vezes para ter o melhor som. Agora dá uma olhada nesse culto aqui. Eu vou pedir para a irmã apagar a luz ali, pelo menos algumas aqui. E olha esse culto na África, que interessante. Vamos dar uma olhada. Olha aí os músicos aí, você reclama da bateria. Não é o caso, né, Jair? Olha aí, ó, quem toca. O povo de Deus caiu aí. Olha o chão da igreja. Desse irmão. Olha o crente aí, ó, de gravata aí, ó. Agora, a bateria é o último modelo, irmãos, ó. O rapaz consegue tirar som daí, ó. Aí, Marquinhos, não deixa ninguém reclamar do nosso instrumento, Marquinhos. Olha lá no canto, aquele menino lá com aquele... Acho que é um contrabaixo, Marquinhos. Olha aí. É uma pena. Violoncelo. É uma pena, doutora, que não tem a tradução. Olha a alegria desse irmão. Eu podia até terminar essa mensagem de hoje com uma canção, né? Para a gente ver como nós precisamos nos alegrar mais com o que Deus tem nos dado. Olha aí, ó. Olha, como é que esse menino consegue tirar som desse cara aí, ó? Ó, e sai, ó. Ó, é contrabaixo, né? A doutora disse que é violoncelo. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta até o amargo é doce. Quantos de nós iríamos num culto desse lugar, pastor Geraldo? Nós estamos com a alma farta e às vezes não paramos para valorizar o que Deus tem nos dado aqui, na nossa igreja, na nossa querida cidade de Itapetininga. Ok, tá bom assim, Marquinhos, pode encerrar. Vamos aplaudir Jesus pela vida desses irmãos. E é assim mesmo, a alegria deles é assim mesmo. Eu e a pastora Solange estivemos lá. Eu não sei que país é esse, nós estivemos no Senegal. Só que nós já fomos uma igreja que era um salão, não se compara a esse. Mas a alegria deles é desse jeito mesmo. É sempre assim. E eu queria começar essa mensagem pensando quanto temos valorizado a nossa igreja. As oportunidades que Deus tem nos dado. Quanto nós temos valorizado a oportunidade de falar do amor de Deus para alguém. De falar da salvação para alguém. Porque nós estamos salvos, mas às vezes estamos tão acomodados. Essa semana vai ter GC. Toda semana aí, você só ligar aqui ou perguntar para um líder, você vai saber qual casa tem. Quantos de nós poderíamos ir no GC? Levar um amigo, um parente e dizer, olha, você tem dificuldade de ir na igreja? Vamos comigo numa casa, uma reunião rápida. E às vezes nós não pensamos sobre essa alma farta pisando favo de mel. Às vezes nós achamos que já sabemos tudo e não precisamos aprender mais. E não queremos sentar para aprender. Às vezes nós temos facilidade para ficar em pé para ensinar, mas temos dificuldade para sentar e aprender. Como está a nossa alma farta? Será que nós estamos pisando favo de mel?
Quantas vezes nós pedimos uma família, e Deus nos dá uma família abençoada, e nós não paramos para observar quantas famílias destruídas, porque a nossa família está pisando favo de mel. Nossa família está vivendo o melhor de Deus. Não é à toa que nós estamos sempre orando pela família. Trouxemos o pastor Aparecido que falou para a família. Estamos caminhando o tempo todo valorizando a família. A nossa alma tem estado farta, mas nós não podemos pisar o favo de mel. E esse texto que nós acabamos de ler, ele é um reflexo de Êxodo. Vamos ler um texto em Êxodo 16, por gentileza. Olha o que diz Êxodo, capítulo de número 16 e o verso de número 31. Quando a alma se alegra com o favo de mel. Êxodo 16, 31. O texto sagrado diz assim, Êxodo 16, 31. Aqui está falando do maná. O texto diz assim: deu-lhe a casa de Israel o nome de maná. Era a comida que Deus mandou para o povo no deserto. Deu-lhe o nome de maná. Muita gente quer saber como é que era o maná, está escrito aí, ó. Era como semente de coentro, branco de sabor como bolos de mel. Então esse era o maná. E o povo que não sabia o que comer no deserto, Deus mandou o maná. O nosso maná está lá na nossa mesa amanhã, não tá? Você vai sair do culto aqui, vai ter maná na sua mesa. Mas às vezes a gente diz assim: ovo de novo? Bife de novo? E se a gente disser bife de novo, aí o negócio está pior ainda, né? Linguiça de novo? A alma farta pisa o favo de mel. Porque esse povo aqui agora tem comida. E aqui a alma se alegra com o favo de mel. Mas olha Números. Vai para Números agora, anda um pouquinho aí na Bíblia. Números, capítulo 21. Eles estão cansados de comer maná. Gente que reclama, que não sabe valorizar o favo de mel. Números capítulo 21, verso de número 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos nesse deserto, onde não há pão? Começaram a achar falta do pão, cansaram do maná. Não há pão e nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Estamos cansados da comida que Deus está mandando. Quanta gente, irmão, pediu um emprego, Deus deu um emprego e ele diz assim: eu não aguento mais esse horário, eu não suporto esse patrão, ele é muito ruim. Deus deu um emprego, eu queria muito emprego. Se Deus abrir as portas do emprego, eu vou testemunhar isso, eu vou ser fiel. Deus deu um emprego e agora reclama do emprego, reclama do horário, reclama do patrão. Queria uma família, Deus deu uma família linda, Deus abençoou a sua família e agora reclama do marido, reclama da esposa, reclama da situação dos filhos que não estão do jeito como eles gostariam. A alma farta, ela pisa favo de mel. Mas esse texto continua. Por que Deus permite às vezes que a alma experimente o amargo? Está lá em Deuteronômio. Mais um livro para frente, Deuteronômio capítulo 8. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 8. O verso de número 3 diz assim: ele te humilhou, e esse ele aqui é Deus. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus. Por que Deus permite às vezes as pessoas passarem luta, dificuldade? Porque tem gente que na hora da fartura reclama. A alma farta pisa favo de mel, não valoriza o que tem.
Existe uma insatisfação dentro do ser humano, que se ela não for dominada, ela mata o ser humano. Ela vai acabando com ele, ela vai destruindo. Porque sempre vai faltar alguma coisa. Se tem um, precisa de dois. Se tem dois, não é o suficiente. Então o texto diz assim: ele te humilhou e te deixou ter fome e sustentou-te com maná. Porque é uma forma que Deus permite de experimentar o amargo. Você conhece aquele que estava na família, estava bem, mas ele reclama da esposa, dos filhos, da vida que leva, e ele larga da família. E aí um dia ele te encontra lá na Campos Sales e diz assim: eu era feliz e não sabia, né, velho? Ou então estava no emprego e dizia: esse emprego é emprego de escravo, com esse horário, com esse patrão ruim. Aí ele joga o emprego fora e diz assim: vou conseguir muito melhor. Ele não consegue nenhum igual. E aí ele senta, depois de receber o último salário de desemprego, senta no banco da praça e diz assim: eu era feliz e não sabia. A alma farta pisa favo de mel. E aí, irmão, qualquer emprego que vier ele aceita, porque aí até o amargo é doce. É assim que funciona. O filho pródigo diz assim: eu não aguento mais essa vida. Isso não é vida. Eu trabalho, eu ajudo meu pai, eu contribuo aqui em casa, eu dou meu sangue, mas essa vida rotineira aqui dentro de casa, isso não é vida. Eu sou jovem, estou perdendo minha mocidade aqui dentro, deixa eu ir lá fora. Pai, me dá herança. E eu não vou pregar sobre isso, porque muita gente já pregou, eu mesmo já preguei. Você já conhece decoradamente, sabe que pedir herança com o pai vivo era uma afronta terrível, né? Sempre foi, até hoje é, quando um filho pensa em repartir a herança do pai com o pai ou a mãe vivo. E ele faz isso e o pai entrega tudo para ele. É um exemplo do Deus que está sempre disposto. Tudo que você pede, ele dá. Até mesmo quando ele sabe que você está pedindo errado, às vezes ele permite para que você experimente o amargo. E lá vai o filho e passa um tempo muito bom com dinheiro, com amigos, mulheres. Mas um dia ele se encontra no chiqueiro. Um dia ele se encontra comendo comida que o porco comia, porque até receber o salário não tinha dinheiro, e agora para matar a fome tinha que comer aquelas alfarrobas. E aí ele cai em si. A alma farta não cai em si. O que cai em si é a alma faminta. É a alma que começa a pisar, começa a experimentar o amargo. Aí ela cai em si. Ele disse: eu vou ter que voltar para casa do meu pai, porque lá todos os funcionários têm pão, têm comida à vontade. Irmãos, sabe por que às vezes nós não valorizamos um culto desse aqui? Porque nós temos ele todo domingo. Que nós temos toda sexta, toda quarta, toda terça, todo domingo pela manhã. Mas imagine você lá na Rússia, ou na China, pastor Edivaldo, acho que são esses países, ainda estão mais ou menos nisso. Países da janela 1040, não é isso? Países onde o evangelho é proibido, onde não pode se pregar. Nós estivemos lá no Senegal. O Senegal não está muito longe disso. Os missionários têm dificuldade para falar do evangelho lá. E aí você diz assim: eu estou pisando favo de mel. Estou vivendo o melhor porque tenho liberdade religiosa no meu país. As autoridades vêm na nossa igreja. Não vêm para fechar a igreja, vêm para ser abençoado pela igreja. Quando lá fora as autoridades querem fechar as igrejas. A alma farta pisa favo de mel. É o que esse texto mostra. E o filho pródigo resolve voltar e entender que na casa do pai era o melhor lugar para ele estar, para ele viver, para ele experimentar o melhor. Aliás, estava experimentando e não tinha valorizado isso. Pega o livro de Gênesis, por favor. Dá uma olhada na alma. O texto diz aqui em Gênesis capítulo 2, verso de número 7. Jorginho, pode me ajudar aqui, por favor, fazer uma encenação rápida? Você, deita aqui, ó.
onde todo mundo da galeria pode te ver, ó. Deita aí, por favor. Esse texto... Pode dormir não, meu. Esse texto aqui diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do quê? Do pó da terra. E o que mais? Soprou em suas narinas. O que ele soprou? Fôlego de vida, o Espírito. E o homem passou a ser o quê? Alma vivente. Então você começa a imaginar isso. Aqui está Deus formando o homem. Lembre-se, irmãos, tudo que Deus criou, Deus disse haja. E foi acontecendo, mas o homem, Deus não disse haja. Às vezes você reclama da sua vida, da sua história, mas uma coisa linda é que nós somos esses, acho que são 7 bilhões hoje, alguma coisa assim no mundo de pessoas. Alguma coisa assim, né? Estou desatualizado, mas acho que é uns 7 bilhões, né, Jorginho? Eu chamei você de propósito, que eu sei que você é o crânio. Em torno de 7 bilhões. E não existe uma pessoa igual ao Jorginho. Às vezes, eu estava lá, perto de São José do Rio Preto, descansando com a minha família, e vi um senhor parecido com o pastor Edivaldo, muito parecido. E a gente estava comentando, tem pessoas, às vezes, Itamar, que elas são mais parecidas que se fosse irmão, não seria tão parecido. A gente quase confundiu. Mas pega a digital, não é igual. Todos são exclusivos. Põe a mão no coração e diz: eu sou exclusivo. É Natal. Fala para Eliana, Eliana, você acertou, você casou com um exclusivo. Deus formou, não é isso, pastor Edivaldo? Me ajuda a pregar aí. Deus formou o homem assim, exclusivo. Então lá está a terra, Deus vai e faz um boneco. Então pensa que aqui já é Deus, já preparou o boneco, mas o boneco está inerte. E aí o texto, esse boneco é o corpo. Quando Deus forma o homem do barro, Ele formou o corpo. Aqui tem um corpo, mas o corpo não tem espírito, não tem alma. Eu não quero entrar nesse detalhe de alma e espírito. E corpo, já preguei aqui, creio desse jeito, mas sei que tem muitas pessoas que pensam diferente, mas eu continuo pensando assim. Agora, independente disso, Ele sopra. E o homem passa a ser alma vivente. Quando Ele sopra, é o Espírito que entra. Lembre-se, é o Espírito que volta a Deus. E a minha opinião, uma hora eu preciso conversar mais com os teólogos aqui da igreja, que o Espírito do homem, seja o homem bom, seja o homem ruim, volta para Deus. É minha opinião, vocês vão ouvir outro, não vamos discutir isso, essa teologia aqui. Mas eu entendo assim, Jorginho, o Espírito, Deus colocou aqui. O que é o Espírito? O Espírito, eu vou pegar esse lenço aqui, tá limpinho, viu, Jorginho? Pelo menos, deixa eu ver. Tá limpo. Tá duro de abrir essa... Brincadeira. Aqui está o Espírito. Quando Ele soprou, o Espírito entrou. Esse Espírito é o local onde Deus tem contato com o homem. Escute isso, irmão. Nesse momento tem gente no baile, na macumba, pior, no motel, no inferninho. Isso aqui está mortificado, não está tendo valor para nada, ele está mortificado. O que tem lá é corpo e alma. Diga comigo, corpo e alma. Aí, ó, presta atenção, espero que eu consiga passar o que está no meu coração. Amanhã, quem sabe o Jorginho tem algumas batalhas dentro dele, problemas, lutas, inclusive lutas contra o pecado. Escute isso, irmão. Quem sabe alguém está precisando ouvir essa palavra hoje. Aí ele vai encontrar um colega lá na faculdade ou no trabalho. Ele veio na igreja e tem algumas batalhas dentro dele, algumas guerras espirituais acontecendo dentro dele. Aí ele encontra o cara que não veio na igreja, que foi lá pro sexo ilícito, para balada, por qualquer coisa, o cara está numa alegria. Oh, tomei todas, saí com meninas e tal. E ele numa batalha, e às vezes ele pergunta assim: oh meu Deus, o que está acontecendo? O cara está aí desse jeito e eu... Só que o espírito do Jorginho está vivo. E aqui está a grande guerra entre o espírito e a alma, para dominar o corpo. Essa guerra, irmão, escute isso,
Eu e você teremos até o dia do arrebatamento. Essa guerra não para, porque a alma, eu já falei, vou falar de novo para gravar, a alma está feliz aqui na igreja, mas se estivesse na balada estaria feliz também. A alma está feliz aqui no culto, pastor Divaldo, mas se estivesse lá no motel fazendo sexo ilícito também estaria feliz, e até a impressão que estaria mais feliz. Mas depois vai vir a consequência. Doutora que está aqui, psicóloga, pessoas vão sentar no divã dela com consciência pesada, com doenças que surgiram por causa da alma que não foi preservada, porque o espírito não dominou. Então esse espírito que Deus coloca no homem com sopro é o local onde Deus faz contato com o homem. E todas as vezes que o homem decide pelo espírito, ele decide por Deus. E aí, se o espírito está decidindo por Deus, o espírito está dominando a alma. Obrigado, Jorginho. Deus abençoe. Valeu, você foi um ator e tanto, né? A alma vive os seus desejos. Irmão, nós não podemos esconder essa realidade, a nossa alma deseja. A alma são as vontades, os desejos, as emoções, isso é a alma. E aí, esse texto mostra que a alma farta pisa favo de mel. Por que não fala o espírito? Porque o espírito nunca se farta. O espírito, quanto mais busca Deus, Luiz Henrique, mais ele quer buscar. A alma não. A alma, ela se farta. Porque ao mesmo tempo que esse colega do Jorginho pode estar feliz, à tarde ele pode estar com uma tremenda depressão. Sentimento de que algo é errado, porque em algum momento a consciência vai começar a trabalhar como homem, como um ser humano. Então, escute bem. A alma, ela é atingida por dois lugares muito importantes, que são os olhos. E por isso que a gente diz assim, os olhos são as janelas da alma, mas também pelo ouvido. Irmãos, a fé vem pelo ouvir, mas escute isso, a incredulidade também vem pelo ouvir. Você pode estar cheio de fé, e eu creio que você está. Depois de um culto desse, você vai para casa e amanhã você vai como gigante para o trabalho, porque você está abastecido, abençoado, e a sua alma está bem, seu espírito está bem, seu corpo está bem. Olha que coisa boa. Mas se você estivesse ouvindo alguém falar contra o pastor, contra a igreja, você pode também receber isso e a sua alma também ser prejudicada, porque o ouvido também é a janela da alma. A janela da alma são os olhos, pelo que veio, por isso o cuidado nosso. E os olhos nunca se fartam, disse Jó. Os olhos, eles estão aí correndo para todos os lugares. Os nossos olhos são rápidos, inclusive para o pecado. Mas os ouvidos também. Às vezes nós controlamos mais os ouvidos do que os olhos, outros controlam mais os olhos do que os ouvidos, porque cada um tem uma tentação mais voltada para uma área. Mas o que está controlando a nossa alma? Porque a alma farta, ela pisa o favo de mel. Presta atenção, nós vivemos a geração dos excessos. Hoje há um excesso em tudo. Eu quero aproveitar aqui e lembrar que começou essa semana que passou esse tal de Pokémon, né? E eu achei bacana alguém que colocou, acho que aquela cantora que perdeu o filho colocou acho que foi ela mesmo que colocou achar Pokémon é fácil, eu quero ver você achar Filemon, né? Aliás, tem gente aqui que está perguntando o que é Filemon. Pois é. Achar Pokémon é fácil, duro é achar Filemon. O duro é achar textos da Bíblia. Irmãos, vamos tomar cuidado, porque esses excessos estão fazendo com que a alma esteja cada dia mais insatisfeita.
não está satisfeito com o celular, precisa do celular da última geração. Não está satisfeito com a roupa, porque a vizinha comprou uma roupa melhor. A geladeira, eu preciso comprar uma melhor, porque a minha não sai gelinho na porta. Enfim, há uma geração dos excessos. E nós estamos vivendo uma geração que não se comunica, que não se conversa. A cada dia está piorando, a alma farta pisa favo de mel. Pega um texto que você conhece muito, mas a gente vai olhar para ele hoje com outros olhos. Está lá em Mateus 5, verso 7, onde Jesus fala das bem-aventuranças. Olha o que diz Mateus, capítulo 5, verso de número 7. Mateus 5, 7, ele diz assim: não é 5, 7. Eu errei, eu escreverei, mas eu já acho ele já aqui, ó. É o 5, 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Preste atenção. A alma farta não tem sede e não tem fome, inclusive de justiça. Escute isso, quando a alma não tem sede e não tem fome, ela está correndo risco. Você conhece gente que perdeu a sede e a fome? Ela está doente. Uma pessoa que não tem mais sede, não tem mais fome, ela precisa ser diagnosticada, não é isso? Porque ela está com algum problema. Você lembra quando você tinha sede de ler a Bíblia? Fome de ouvir uma mensagem? Quando chegar o culto, você era um dos primeiros a chegar e dizer: Senhor, usa hoje o pastor, usa o ministério de louvor, para que a minha alma se encha. Porque se você não tiver assim, você está com a alma farta, e a alma farta pisa favo de mel. Eu quero orar com a igreja e encerrar. Só que eu não sei se nós vamos cantar, se é possível. Mas, independente de cantar ou não, eu quero que vocês assistam um vídeo. E que você saia daqui pensando: o que estou fazendo com tudo que Deus tem feito para a minha alma? Será que eu não estou tão satisfeito que eu já não preciso aprender mais, ouvir mais, ensinar mais, ganhar uma alma? O que você vai ver aqui é pessoas indo para o inferno. É um vídeo forte. E a nossa pergunta é: essa semana, o que eu posso fazer? Visto que eu tenho comido melhor, que eu tenho me alimentado do melhor que Deus tem dado na minha igreja. Deus tem usado os pastores, os pregadores desse local, o ministério de louvor, que ora, que busca a Deus antes de fazer o louvor e tocar. Para nós que passamos a semana nos debruçando no texto bíblico para pregar. Eu queria que vocês pensassem sobre isso, e depois nós vamos adorar com uma canção, e vamos orar e vamos para casa. Mas olha que coisa triste, quanta gente indo para o inferno. Aí não tem som mesmo, é só para você ver. Nesse momento, enquanto nós estamos pregando a palavra, enquanto vocês estão aí sentados ouvindo, nós temos um número como esse, indo para o inferno, sem Deus e sem salvação. Pessoas que não valorizaram a sua alma. Pessoas que o seu espírito vai chegar intacto. Se o espírito volta a Deus que o deu, quando o espírito chegar lá de volta, Deus vai pegar o espírito assim e dizer: olha, coloquei dentro dessa pessoa e ela não usou. Ah, Deus, que o Senhor tenha misericórdia e que nós possamos pensar que, além de trabalharmos como trabalhamos e de batalharmos pela nossa família, nós precisamos impedir que pessoas vão para o inferno desse jeito, porque esse é o número de pessoas indo para o inferno todo dia. Vamos ficar de pé. O grande amor do Pai, a graça do Filho, a consolação do Espírito Santo continue com toda a igreja, hoje e sempre. E toda a igreja diga:
Boa noite, irmãos. Tá, seja